A partir de 1964, a história da imprensa brasileira foi influenciada pelo novo regime de governo instaurado no Brasil, a ditadura militar. Nesse ano, por meio de um golpe, o presidente João Goulart foi afastado do poder e os militares passaram a governar o país. O governo instituído pelos militares era uma ditadura, ou seja, um governo imposto que tinha características autoritárias e repressivas. Assim, os opositores do governo eram perseguidos e impedidos de expressar livremente suas opiniões. Para impedir a circulação de ideias contrárias ao governo, os militares passaram a censurar os meios de comunicação e as manifestações artísticas. Assim, jornalistas, músicos, compositores e atores eram constantemente vigiados e tinham muitos de seus trabalhos alterados ou censurados, ou seja, impedidos de serem divulgados. Durante o regime militar, foram criados muitos jornais e revistas que faziam oposição à ditadura. Esses órgãos de imprensa ficaram conhecidos como imprensa alternativa. Essa imprensa utilizava humor e recursos como charges e entrevistas para divulgar ideias contrárias ao regime militar. Para burlar a censura, muitas críticas eram feitas de modo disfarçado e um dos principais jornais dessa época foi o jornal O Pasquim, criado em 1969. Com a censura e a repressão vigentes durante a ditadura militar, a população perdeu o direito à liberdade de expressão. A sociedade era proibida de se manifestar, perdia o direito de opinião e de ser ouvido. Atualmente, a liberdade de expressão é um direito garantido por lei no Brasil. Não podemos esquecer, porém, que ao expressar nossas opiniões, devemos sempre respeitar as outras pessoas, tomando muito cuidado para não praticar nenhum tipo de discriminação ou intolerância. Com o fim da ditadura militar na década de 1980, a imprensa brasileira passou a ter mais liberdade para publicar notícias e reportagens. Na década de 90, com o desenvolvimento da internet, a imprensa passou a utilizar intensamente esse novo meio de comunicação. Muitos jornais, além das edições impressas, começaram a ser publicados em edições digitais. Além disso, diversas publicações novas passaram a circular pelo meio virtual. Porém, devemos ficar atentos quanto às fontes de informações que acessamos na rede. Nem sempre aquilo que lemos na internet vem de uma fonte confiável. Assim, é importante conhecer a origem dos sites e das notícias que acessamos, para depois sairmos espalhando o que nós lemos. Então, vamos para um breve resumo sobre a história da imprensa brasileira. Os primeiros jornais do Brasil foram criados no início do século XIX. Ao longo desses anos, a imprensa foi se diversificando e passou a abordar assuntos relacionados à política, à abolição da escravidão, o papel das mulheres e os direitos dos operários. No século XX, muitas revistas destinadas ao público feminino divulgavam conteúdos relacionados às ideias de beleza, consumo, vida doméstica, buscando moldar o comportamento feminino. Ao longo do século XX, o rádio e a televisão foram os meios de comunicação mais importantes da imprensa, possibilitando o acesso às notícias. E durante a ditadura militar, a imprensa brasileira sofreu grande repressão e censura. O desenvolvimento das indústrias provocou diversas transformações na sociedade brasileira. Com a industrialização, ocorreu um grande aumento na variedade de produtos no mercado, afetando o cotidiano das pessoas e criando novos hábitos de consumo. Na primeira metade do século XX, o Brasil passou por um processo de industrialização. O cotidiano da sociedade nessa época sofreu muitas alterações, principalmente por causa do crescimento das cidades, da instalação das fábricas, da diversificação dos meios de transporte e da introdução de novos produtos no mercado. A criação das indústrias no Brasil
começou a ser incentivada principalmente a partir das décadas de 1930 e 1940. O presidente Getúlio Vargas, que governava o país naquela época, estimulou a instalação de fábricas e o fortalecimento do mercado interno. Porém, foi na década de 50, com o governo de Juscelino Kubitschek, que o processo de industrialização se intensificou. O governo de JK foi marcado pelo estímulo para a instalação de indústrias estrangeiras no país. Além disso, o JK realizou investimentos nos setores de energia e de transportes, promovendo um rápido crescimento econômico no Brasil. Com os avanços no setor industrial, os brasileiros foram incentivados a consumir cada vez mais produtos industrializados, como eletrodomésticos e automóveis. As propagandas já estavam presentes nas revistas e nos jornais brasileiros desde a segunda metade do século XIX. Porém, com o crescimento do número de indústrias no Brasil, durante o século XX, houve um grande aumento dos investimentos em propagandas. A propaganda é uma forma de comunicação realizada com o objetivo de convencer alguém sobre determinada ideia. Para isso, podem ser utilizadas diferentes estratégias, como transmitir mensagens exageradas, exaltando as qualidades de determinado produto e escondendo seus pontos negativos. Ao longo dos anos, novos meios de comunicação, como o rádio e a televisão, intensificaram a influência e a publicidade sobre o comportamento da população brasileira. Isso contribuiu para o surgimento de novos hábitos, agora baseados nas necessidades difundidas pelas propagandas. Muitas pessoas não tinham o hábito de consumir produtos industrializados. Por exemplo, passaram a consumir esses produtos com maior frequência. Além disso, a compra de automóveis e de eletrodomésticos era estimulada, pois esses produtos passaram a ser considerados importantes. Então, as propagandas tinham alto poder de convencimento sobre a população, era convincente, exagerada, bonita e, na maioria das vezes, enganosa e aumentava o consumismo. Utilizando a propaganda para fins políticos, os militares criaram órgãos especializados que produziam e divulgavam propagandas favoráveis ao governo, para que dessa maneira valorizassem a sua imagem, tentando convencer a população de que o país estava progredindo e que tudo estava indo muito bem.